Bom, pessoal, aproveitando aqui o vídeo passado, vou fazer uma pequena correção. Como vocês viram, eu não entendi muito bem como que isso aqui estava dando um número muito alto, estava dando 72, 73 graus. Na verdade eu confundi, tá? A armação certa é essa aqui, eu vou passar para vocês. A gente tem que respeitar a sequência de ocorrência que o fluxo de calor está passando, tá? Então, na verdade, é H vezes. Primeiro ele está saindo do ar e indo para a superfície, tá? Então, isolando direitinho aqui, a gente vai ter temperatura da superfície sendo igual à temperatura do meio menos o resultado da razão, que é 2 linhas sobre H, que foi o que a gente conseguiu aqui, tá? Fica aí de informação, vocês podem repetir isso. E a outra sequência a gente vai fazer agora. Então, retirando aqui e vamos fazer agora a temperatura externa da superfície, tá? Então o que acontece? A gente tem que duas linhas com coeficiente de convecção externo e o fluxo de calor saindo da superfície, agora sim, e indo para o meio, tá bom? Então o que vai acontecer? A gente vai ter Q duas linhas sobre H igual temperatura da superfície menos temperatura do meio, jogando, a gente precisa isolar isso aqui, tá? Então a gente vai ter agora Q duas linhas sobre H mais temperatura do meio igual temperatura da superfície, tá bom? Vamos ver quanto que dá isso aqui com a calculadora. Então vamos lá. A gente tem 969.5 dividido agora por 65 watts, que é a informação que a gente tem. 65 watts, tá? Mais temperatura do meio externo é igual a menos 10 graus, tá bom? Então a gente consegue uma temperatura de superfície externa de 4,9 graus Celsius, tá bom? Então a gente achou as duas aqui. De forma bem simples, eu vou tentar dar uma geral aqui do problema todo, tá? Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem essas informações: fluxo de convecção, temperaturas inicial e final e condutividade do vidro, tá? Tem a espessura conhecida e foi me perguntado qual o fluxo de calor que é permitido e quais são as temperaturas de superfície, tanto interna, que é essa aqui, tá? Temperatura interna, como a externa, tá bom? Para responder o fluxo de calor, a gente precisa principalmente entender o que está acontecendo quanto à resistência térmica, tá? A gente percebeu que é uma resistência em série. Então, o total da resistência é a soma das resistências. E a resistência nada mais é do que a informação de condutibilidade elevada a menos 1. Ou seja, a soma das resistências vai ser a resistência 1, que é o inverso da informação de condutibilidade. No caso aqui da convecção, o inverso do coeficiente de convecção. O inverso da condutibilidade por condução, ou seja, K dividindo comprimento. E aqui do outro lado também é um processo de convecção, inverso do coeficiente de convecção, tá? Então a gente montou assim e obteve a seguinte informação. O inverso da convecção, tá? Com 30 aqui embaixo, mais o inverso da condutibilidade dividindo a espessura. Então a gente vai ter novamente um dado metro quadrado Kelvin sobre watt. E, de novo, o inverso da convecção, agora é a convecção externa, lembrando que é isso aqui. Fazendo o cálculo, a gente obteve isso, e fazendo o cálculo novamente com a diferença de temperatura total, a gente teve 969,5 watts por metro quadrado. Tá? Como está em série, então, esse calor, essa taxa de transferência de calor, é o que está passando por cada fenômeno. Tá bom? Então, o fenômeno de convecção ele vai ser definido por temperatura de superfície e temperatura
do meio, tá bom? Então, para a gente isolar os dois, é só pegar a definição de cada um, como a gente fez aqui. Lembra que a gente fez uma correção disso? E a gente obteve as temperaturas inicial, interna, melhor dizendo, e externa das superfícies. Beleza? Então, fica aí o problema aí como exemplo, tá? E até a próxima.